casamento recente, o casamento da economia com a cultura, com a criatividade. Porque se você observar historicamente, os repertórios se excluíram, o repertório da economia e o repertório da cultura. A liberdade artística, a liberdade da criação, a forma, digamos assim, anárquica do modo de fazer arte, do modo de expressar o talento e a criatividade, são insuportáveis para os economistas, para a rigidez metodológica dos economistas, para a frieza dos números e vice-versa. Quer dizer, o rigor metodológico dos economistas é insuportável para quem cria. Quem consumia arte, quem consumia cultura, era quem já tinha acumulado o suficiente pelo modo tradicional. Pois bem, o que é que vem mudando nos últimos anos? Vem mudando porque a sociedade vem mudando o padrão de consumo. A sociedade é hoje cada vez mais afluente e cada vez mais disposta a consumir e pagar pelo lado não prático, pelo lado não tangível, pelo lado não funcional das coisas. Hoje a sociedade tem um nível de afluência maior e tem um nível de expectativa e de capacidade de gasto maior e disponibilidade para pagar pela plástica, pela estética, pelo lado subjetivo, pelas coisas que não são práticas. Então, isso vem fazendo com que a criação original cada vez mais incorpore valor, adicione valor, agregue valor ao preço das coisas. A segunda característica que faz com que haja esse merge, esse matchmaking entre uma coisa e outra, decorre da aplicação cada vez maior dos aparatos tecnológicos e do suporte de tecnologia de informação nos modos do fazer artístico, da criação. Hoje se cria usando tecnologia de informação, hoje se dissemina a criação, hoje se consome, se flui, hoje se paga, hoje se faz negócio, hoje se interrelaciona tendo por objeto a arte através de mídias digitais. Então, mais e mais, isso é fruto aí do que se convenciona chamar a sociedade do conhecimento, coisa mais recente, vamos pensar, de 25 anos para cá, né? E que cresceu imensamente a partir da internet. Isso faz com que você tenha uma conjugação natural entre certas expressões do que se chama a economia criativa ou expressões da cultura e a tecnologia da informação. E quando eu falo certas expressões, eu preciso registrar que, para nós, no Porto Digital, não é qualquer manifestação artística, não é qualquer expressão da criação original que é sujeita a ser apoiada pelo Porto Digital. O Porto Digital apoia aquelas que são intensivas em tecnologia de informação e que são intensivas em design. Nós elegemos 6 ou 7 atividades dentre um range de umas 30 ou mais atividades que compõem a economia criativa, que são a área de games, multimídia, cine, vídeo, animação, música, design, fotografia e publicidade e propaganda, que meio que encapsula o conjunto. Então, essas atividades a que eu me referi, elas não são hoje processadas como eram há anos atrás e nem serão, nos próximos anos, iguais a que são hoje. Por essa razão, havendo essa convergência natural entre tecnologia de informação e o modo de fazer esse tipo de criação original hoje, e essa imbricação, fizeram com que o Porto Digital então endereçasse essa questão. O terceiro fator que faz com que a gente esteja aqui nessa operação é aproveitar o potencial que tem Recife de se reposicionar na economia do futuro, ou se posicionar mirando a economia do futuro, a partir de duas expressões que são muito caras a nós pernambucanos, em especial os recifenses, que são a área de tecnologia de informação, a área de inovação, a área de ciência e a área de cultura. Eu acho que poucos lugares que eu conheço no mundo, ciência e arte, cultura e tecnologia andam tão juntos. Então, se você tem de um lado o Porto Digital, que já é reconhecidamente um dos principais polos de tecnologia do Brasil, considerado por muitos até o melhor, o mais, enfim, qualificado, e de outro lado você tem uma cultura sabidamente rica, a cultura recifense, na música, no cinema, nas artes de modo geral, também é reconhecida. Por que não então promover um casamento, criar um ambiente de negócios onde você faça a conjugação entre essas duas competências e dela catracar um processo de geração de riqueza. Do ponto de vista da gestão, isso é o que nos interessa mais, é o que cabe mais ao Porto Digital. O Porto Digital trabalha como um catalisador de meios
para que se crie um ambiente favorável à inovação e à prosperidade dos negócios, para que se gere riqueza a partir do talento, a partir da criatividade. Isso é que do ponto de vista prático significa. Daí porque, para implementar essa visão de que é preciso você ter uma gestão profissional, cuidando do planejamento de longo prazo, cuidando da mobilização dos recursos, dos atores, cuidando de articulações público-privadas que levam, por exemplo, à promulgação desta lei que reduz incentivos, que reduz os gastos fiscais, né? Isso é importante. Então, esse é um exemplo claro, assim, do ponto de vista prático. Uma articulação muito intensa entre a Prefeitura e o Porto Digital resultou na promulgação de uma lei que reduz de 5% para 2% o encargo de ISS que as empresas da área da economia criativa, de alguns setores da economia criativa, tinham até recentemente. Só que esses encargos as empresas de TI já não tinham mais. Então a legislação expandiu o território do Porto Digital, expandiu o escopo do Porto Digital, incorpora a economia criativa e concede às empresas, tanto de TIC como de economia criativa, os mesmos benefícios fiscais.